Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar em mais um estudo libertador de O Livro dos Espíritos. Hoje o nosso estudo de número 5 vai ser incrível, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema, vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos, mas se você quiser acompanhar somente aqui pelo nosso vídeo, você pode também. O nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma, toda terça-feira às 7h15 da noite, e o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos aqui do canal está aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, então hoje nós vamos ver sobre o panteísmo, né? Vamos falar sobre o panteísmo para a gente encerrar o nosso capítulo 1. E hoje nós vamos estudar então as questões 14, 15 e 16, tá certo? Vamos lá então. Olha só a indagação que Allan Kardec faz na questão número 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Olha que interessante. E aí os espíritos vão responder o seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois quem acreditaríeis saber quando na realidade nada saberíeis? Deixai consequentemente de lado todos esses sistemas, tende bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, pessoal, quando Allan Kardec pergunta, né, se Deus seria apenas a resultante de todas as forças, né, e inteligências do universo reunidas, os espíritos benevolentes vão nos dizer, né, eles respondem com bastante firmeza que se assim fosse, ele não seria a causa, mas ele seria o efeito. E aquilo que é efeito depende de algo anterior que o produziu. Mas Deus, pessoal, nós sabemos, é a causa primária de todas as coisas. Então ele não pode ser ao mesmo tempo consequência de algo e origem de tudo. Vocês conseguiram me compreender? Porque a doutrina espírita, pessoal, ela vai nos ensinar que Deus é distinto da criação. Ele não é a soma das criaturas, nem o produto de forças universais. Ele é o princípio inteligente, supremo, que deu origem a todas essas forças e inteligências. Se Deus fosse resultado do universo, ele deixaria de ser absoluto e independente. Ele é a causa do universo existir, não o resultado do universo. E os espíritos ainda orientam, né, que não devemos nos perder em especulações que, na verdade, pessoal, ultrapassam a nossa capacidade atual de compreensão. Eles insistem, né, que o essencial é reconhecer que Deus existe. Ir além disso, tentando penetrar aquilo que é impenetrável, não nos tornará moralmente melhores, podendo até alimentar o orgulho intelectual. E como nós vemos isso dentro do espiritismo, não é? Bom, mas a orientação então dos espíritos benevolentes é bastante clara. Mais importante, pessoal, do que a gente tentar definir a essência divina
é trabalhar na própria transformação interior. Como? Estudar as próprias imperfeições e buscar superá-las. Esse é o caminho mais útil e seguro do que se aventurar em teorias que não acrescentam nada ao progresso moral. Então a doutrina espírita, ela direciona o conhecimento para aquilo que realmente contribui para a evolução do espírito. E então a questão número 15, nela Allan Kardec vai fazer a seguinte indagação: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar na doutrina panteísta? E aí os espíritos respondem o seguinte: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Olha só, pessoal, ao tratar da doutrina panteísta, que afirma que todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os mundos seriam parte da própria divindade, os espíritos benevolentes respondem de forma profunda e direta, em uma resposta bastante curta, mas eles nos ensinam que, não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Essa resposta, pessoal, na verdade, revela que essa ideia nasce muitas vezes do orgulho humano. Então, ao invés de reconhecer Deus como a causa suprema e distinta da criação, o homem tenta se colocar como parte essencial da própria divindade. E a doutrina espírita nos ensina que Deus é o Criador e a criação, por mais grandiosa que ela seja, não se confunde com ele. Então, os seres e os mundos são obras de Deus, mas não são Deus. Se tudo fosse a própria divindade, Deus deixaria de ser a causa primária para se tornar, digamos, o conjunto dos efeitos, o que contraria a lógica apresentada desde o início de O Livro dos Espíritos. Então a criação depende de Deus, mas Deus não depende da criação. Ele é distinto, ele é superior, ele é independente de tudo aquilo que ele criou. Então, pessoal, o Espiritismo, ele rejeita o panteísmo porque preserva a ideia de um Deus único, absoluto e soberano, ao mesmo tempo em que ensina que os espíritos são criaturas destinadas ao progresso. Então, reconhecer uma diferença não diminui o homem, pelo contrário, pessoal, mostra que ele é obra de uma inteligência suprema e que o seu caminho é evoluir, se aproximando moralmente de Deus, sem jamais se confundir com ele. Pessoal, então agora a questão número 16, Olha só, pretendem os que professam esta doutrina, o panteísmo, achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus? Por exemplo, sendo infinito os mundos, Deus é por isso mesmo infinito? Ou um outro atributo, não havendo vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte? Mais um aqui, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente? Que se pode opor a este raciocínio? Olha que interessante a pergunta de Allan Kardec, mas a resposta dos espíritos é bem curtinha, mas profunda. A razão, Então, que se pode opor a este raciocínio? Os espíritos benevolentes dizem: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E aí Allan Kardec vai inserir a seguinte nota: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim,
nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Bom, pessoal, vamos aqui então traduzir isso tudo aqui que a gente acabou de ler, né? Então, diante desse raciocínio panteísta, né, que afirma que Deus seria o próprio conjunto dos mundos e das forças do universo, os espíritos benevolentes, eles nos dizem com bastante firmeza: a razão basta para reconhecer o absurdo dessa ideia. Porque olha só, pessoal, à primeira vista pode parecer lógico dizer que se os mundos são infinitos, Deus seria o próprio infinito presente em tudo. À primeira vista poderia ser lógico dizer isso. Mas, pessoal, ao refletir com profundidade, a gente percebe, né, que esse pensamento, né, confunde o Criador com a criatura. A doutrina espírita nos ensina que Deus está presente em toda parte pelo seu poder e pelas suas leis. Mas isso, pessoal, não significa que ele se confunda com essas coisas criadas. Estar presente por ação não é o mesmo que ser a própria substância das coisas. Então, se tudo fosse Deus, Deus seria ao mesmo tempo causa e efeito, criador e criatura, o que contraria o princípio fundamental de que ele é a causa primária de todas as coisas. E na nota de Allan Kardec fica bem claro, né, pessoal, que essa doutrina, né, o panteísmo, vai transformar Deus em um ser material, só que ampliado, sujeito às transformações da matéria. Mas a matéria se modifica constantemente. Então, se Deus fosse matéria, ele também mudaria e deixaria de ser imutável, um dos seus atributos essenciais. Além disso, pessoal, ele estaria sujeito às limitações e necessidades da própria criação. Então, Allan Kardec, ele vai nos esclarecer que não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser eterno, não pode deixar de ser imutável e não pode deixar de ser perfeito. Então o erro do panteísmo está em confundir a obra com o autor. Assim como um quadro não é o pintor e uma máquina não é o mecânico que a construiu, o universo não é Deus, mas ele revela a sua inteligência. Então Deus se manifesta em suas obras, mas permanece distinto e superior a tudo que ele criou. Certo, pessoal? Então eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, e se você gostou desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho das notificações em todas. Um fraterno abraço a todos e que assim seja!